Na última aula a gente falou sobre as estratégias do home office, como nós sermos mais produtivos dentro daquilo que a gente precisa fazer todos os dias com relação ao estudo. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, que é justamente a questão dos resultados, né? Como eu consigo me posicionar, como eu consigo virar a página daquilo que me antecedia antes dessa crise, durante e após essa crise, para que eu consiga ter mais resultados dentro da minha jornada. Às vezes dá aquela impressão de que uma pessoa que tem mais resultados do que eu é uma pessoa que tem mais sorte. Muitas vezes a gente precisa entender que resultado não está alinhado ao fator sorte, sim está alinhado ao quê? Ao fato de nós realmente acreditarmos que nós também somos capazes e que nós podemos virar o jogo, que nós podemos mudar inclusive a nossa situação. Muitas pessoas que têm resultados de sucesso, o que elas trabalham muito? A questão da resiliência. Mesmo diante de uma dificuldade, ela absorve aquilo, ela passa a entender e ela tenta tomar algumas ações dali para frente para que aquilo ali não seja o último resultado da vida dela, né? Então, a pessoa faz com que qualquer problema que ela tenha, qualquer dificuldade que ela tenha, ela não fique paralisada dentro da sua jornada, e sim ela continue. É claro que continuar de uma forma diferente. Veja o próprio exemplo, o dono da Amazon. Essa semana foi feito um anúncio que o cara, além de ser uma das pessoas mais ricas do mundo agora, se tornou ainda mais rico. Por quê? Porque se posicionou de uma forma ofensiva diante dessa questão da crise. Como todo mundo praticamente está comprando pela internet, qual foi a tendência dele? Aumentar ainda mais, impulsionar os seus gastos com marketing, ao invés de fazer como muita gente faz, reduzir os custos, reduzir as despesas, né? Não sei se muitos sabem, mas quem trabalha, por exemplo, com marketing digital, tem dinheiro para encaixa, esse é o melhor momento para poder fazer propaganda. Por quê? O custo da propaganda em si despencou, está lá embaixo. Então é o quê? É você aproveitar realmente a oportunidade que está surgindo aí, nesse momento, para tentar algo novo ou para tentar impulsionar alguma coisa que já exista. Para quem não sabe, a resiliência é o quê? É um substantivo feminino, ou seja, capaz de dar a vida, com propriedades que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, independente da deformação que ela tenha sentido. Ou seja, é também uma capacidade de você recobrar facilmente ou se adaptar a alguma possível mudança. Isso é o que faz muitas vezes pessoas de sucesso, né? Por que para muitas pessoas as coisas elas são totalmente possíveis e para outras pessoas não? A mentalidade que as pessoas têm, ela está alinhada inclusive aos resultados que ela obtém, né? E é completamente diferente de quem muitas vezes não tem resultado. Então essas pessoas que a gente vê que tem sucesso, que conseguem dar a volta por cima, que mesmo diante de uma crise elas não param de fazer, elas não param de tomar as ações, elas têm uma grande capacidade então de resiliência. Aquilo que ela muitas vezes acredita, aquilo que foi imposto durante várias experiências que ela teve em vida, não faz com que ela paralise, não faz com que ela deixe realmente de tomar as ações que são necessárias. Ou seja, ela se posiciona sempre, independente da condição em que ela está. E a construção de resultados também tem muito a ver com essas experiências que possivelmente a pessoa tenha tido na sua vida. Isso é o que nós chamamos de quê? De crise de identidade. Muitas vezes, algumas experiências ruins que nós tivemos no passado faz com que a gente paralise e muitas coisas pelas quais nós passamos dentro da nossa infância e na nossa adolescência nos levam justamente a ter algumas atitudes que nós temos. Por exemplo, vamos pegar aqui, o fato da gente ter escorregado algum dia no quintal molhado, o fato da gente ter se queimado com fogo, o fato da gente às vezes ter tomado um choque elétrico na tomada, ou alguma coisa parecida com tudo isso que eu falei, faz com que a gente, de certa forma, aprenda algumas coisas que a gente não deve repetir, que a gente não deve fazer mais, porque aquilo ali pode gerar um resultado negativo. Não é assim que funciona na nossa vida? Tudo que a gente está aprendendo e algumas circunstâncias possivelmente ruins que tenham acontecido conosco faz com que a gente paralise na nossa jornada. Isso é verdade ou não é? Alguns acontecimentos dentro da nossa jornada também precisam ser encarados como uma forma de treinamento, como uma preparação. Então saiba que qualquer possível experiência, até ruim, ela tem que te servir como o quê? Como uma estratégia de treinamento, ou seja, uma preparação pela qual é necessária para que você realmente consiga ter outros resultados. Fez alguma coisa?
O resultado foi negativo? Qual que é a estratégia que eu tenho que ter? Verificar quais foram os passos certos e quais foram os passos errados. Os passos certos eu potencializo, ou seja, eu continuo investindo, continuo fazendo. E os passos que são errados eu corrijo a rota, revejo aquilo que é necessário, aquilo que é importante, mas de forma alguma eu devo parar pelo caminho. E muitas vezes o que acontece com as pessoas? Elas têm aquilo como uma experiência tão negativa que aquilo ali gera um medo, uma insegurança tão grande que elas não caminham mais. Existe inclusive uma estatística que fala disso, que 95% das pessoas acabam parando, faltando apenas 5% para elas finalizarem um determinado projeto que já está quase pronto. Por quê? Às vezes, diante de uma experiência ruim, a pessoa acaba desistindo de tudo. Fala, não vou fazer mais não, isso aí não é para mim, isso aí não vai dar certo. De tanto que outras pessoas, às vezes, do lado ficam falando, ficam ali buzinando, ficam azucrinando, a pessoa acaba desistindo do seu projeto de vida, acaba desistindo, inclusive, da sua essência, para tentar agradar outras pessoas. Se você é uma pessoa muito tímida hoje, que não consegue se expor em público, que não consegue se comunicar de uma forma, vamos dizer assim, mais assertiva com as pessoas, com certeza alguma experiência você deve ter tido na sua vida em algum momento. Por outro lado, se você também é corajoso ao extremo, né, se você tem muitos resultados positivos dentro da sua jornada, também, né, da mesma forma que possivelmente você teve algumas experiências ruins, você também teve muitas experiências boas que te trouxeram para essa realidade, para essa condição na qual você está hoje. Então, saibam que toda possível capacidade, todo resultado, ele pode ser alcançado com algumas coisas básicas que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Então vejam, por exemplo, uma águia, quando ela está aprendendo a voar, como que é feito todo esse processo? Então a mãe, a águia, ela vai até o alto do pico de uma montanha, ou seja, um penhasco, e ela vai e ela solta o seu filhote de lá de cima e ele começa a cair em queda livre. Quando ele é exposto àquele perigo, o que que acontece? Ele começa o movimento de bater ali as suas asas. Então imagina o seguinte, o filhote da águia lá em cima na montanha sendo solto, e aí depois de várias tentativas, por tentativa e erro e por consistência da mãe, o filhote aprende a alçar o voo e decolar realmente na direção e no seu objetivo final. E conosco, na nossa vida, é o mesmo tipo de pensamento e de estratégia que nós precisamos ter. Eu preciso então me posicionar como esse filhote de águia. Então existe um projeto que de repente eu quero fazer, que eu quero empreender, que eu quero criar. Qualquer coisa, eu preciso me posicionar da mesma forma. Não levando em consideração experiências ruins que eu tive no meu passado. Essa é a boa notícia, que tudo aquilo que aconteceu no nosso passado não vai ser igual no nosso futuro. A forma como nós estávamos vivendo, a forma como nós estávamos buscando resultados, não vai ser mais a mesma forma daqui para frente. Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos realmente pensar quais são as ações que nós faremos daqui para frente que vão nos fazer ter esses novos resultados, sim, para que nós sejamos essas novas águias, para que nós sejamos essas novas pessoas, para que nós realmente busquemos um novo posicionamento diante de tudo isso que está acontecendo. Ah, mas eu não vou empreender porque de repente eu já quebrei 2 empresas. Lembre-se que a condição que nós tínhamos no passado é diferente da condição que nós estamos vivendo agora. Essa experiência ruim que possivelmente eu tenha tido no passado, ela tem que servir como um treinamento para eu avaliar aquilo que eu fiz de errado, para tentar corrigir a rota, e aquilo que eu fiz certo para potencializar ainda mais. É assim que eu vou começar a realmente ter os resultados, né, positivos. Se eu continuar na condição que eu estou hoje, me colocando como vítima, não buscando aquilo que é necessário e aquilo que é importante dentro da minha jornada, o que vai acontecer com os meus resultados? Eles vão ficar aqui, ó, nessa posição. Ou na posição neutra, até que eu define de vez e não tenha resultado nenhum, ou na posição negativa. Para que eu realmente não tenha resultados negativos, o que eu preciso fazer? Simplesmente nada. Neste momento, nós precisamos, como eu disse, avaliar a rota da nossa jornada e tentar pensar em uma outra estratégia. Eu lembro que, vou falar aqui para vocês, aproximados 26 anos atrás, quando eu estava pensando em fazer a minha primeira palestra em público, sabe como que ela foi feita? Na frente do espelho. Eu li ali o trecho do material que eu ia apresentar. Por aquela ocasião era num grupo de jovens, num grupo de oração, e eu lembro até hoje
Eu sentado na minha cama, olhando para um espelho e fingindo que a pessoa que eu estava vendo no espelho era o meu público. E aquilo ali foi gerando o quê? Um desbloqueio interno. Cada vez mais eu comecei a praticar, a fazer aquilo daquela forma. Então, cada tijolinho. Então, um dia eu ia lá, olhava para frente do espelho tal, e ficava ali, olha, aqui é assim, você precisa fazer desse jeito. Aquilo, o trecho desse livro que de repente que eu estou lendo, então é o quê? É igual eu falo, prática de recepção. Então eu vou lá, pego um livro, ó, As 7 formas de conseguir dizer não com mais facilidade. Então, se hoje eu tenho dificuldade para alguma coisa, para que eu possa realmente ter esses resultados positivos, eu preciso começar. Existe, e todo mundo que hoje tem resultado positivo, um dia teve que começar, um dia teve que buscar outros recursos. É como uma escada de vários degraus. Tem pessoas que vão estar aqui, ó, no primeiro degrau, e tem pessoas que vão estar lá no um degrau mais acima. Mas saiba que sempre vai existir um começo, né? Não dá simplesmente para eu jogar um pozinho mágico aqui e pular para o último degrau. Sabe por quê? Porque a consistência, ela é muito importante dentro da nossa jornada. Conforme a gente vai praticando, prática, repetição e consistência, prática, repetição e consistência, vai chegar uma hora que a gente já vai estar preparado para ir, ó, para o próximo degrau. E aí a gente vai chegar nesse próximo degrau com muito mais felicidade, com muito mais preparação, com muito mais resiliência. E aí aquela experiência ruim que a gente teve no passado, ela vai deixar de existir. Ou seja, nós vamos ressignificar o nosso propósito, o nosso ideal. E aí o que acontece? Uma coisa extraordinária. A gente cresce e a gente começa a gerar esses resultados positivos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história do Rick Chester, que é hoje um grande palestrante motivacional a nível Brasil. Por quê? Porque ele tinha um jeito irreverente de poder vender águas na praia, né? Então, de vez em quando, o Rick, o que ele faz? Ele pega, inclusive, uma caixa d'água, ou uma caixinha com mais água, ele volta lá na praia para que ele relembre da história que ele teve e para incentivar também outras pessoas para que elas não desistam no meio da sua jornada. Essa hora, esse é o momento que você precisa se posicionar também perante aquilo que você sabe fazer bem, tentar migrar o máximo possível das suas atividades que são físicas hoje para o modo online e começar a trabalhar isso naquilo que a gente fala de escalonamento, ou seja, em maior escala, porque a internet te dá essa possibilidade. É hora de você, dentro da sua trajetória, começar a pensar qual é o próximo passo que eu preciso dar. É uma hora de você rever os passos necessários dentro da sua jornada e fazer justamente isso, corrigir a rota. Que em alguma das aulas do nosso desafio, do método que nós temos para poder alcançar qualquer coisa, né? Primeiro, clareza, né, do que eu quero fazer, depois definir o caminho, quais são os passos necessários para que eu chegue realmente lá no meu objetivo. Pode ser que hoje eu esteja aqui, ó, no negativo ou no neutro, ou seja, não esteja fazendo nada, mas já chegou a hora de eu me posicionar para eu conseguir realmente tudo isso. A caminhada, que é esse fato de eu estar me posicionando, e a consistência, ou seja, insistir realmente, vai doer, não vai ser fácil, vai ser cansativo, vai sim, porque tudo na vida que a gente quer ter resultado positivo requer esforço, requer renúncias. E no final de tudo isso, gente, ó, vai valer a pena. Então, aprenda que a sua conquista, ela já está à sua disposição. O que é essa conquista, vamos dizer assim? Pode ser uma vida mais saudável, que você está tentando há muito tempo, e não consegue porque falava que não tinha tempo. Faz tempo que você está tentando reduzir uma parte das suas despesas com compras, com coisas desnecessárias e supérfluas. Chegou o momento, agora realmente dá tempo de você fazer aquilo que você sempre quis e não conseguiu. Então, agora dá tempo da gente realmente fazer aquela dieta com atividade física em casa, porque antes não dava e agora dá tempo. Dá tempo da gente rever realmente as nossas despesas e economizar um pouco de dinheiro no final do mês para poder fazer aí um investimento. Tempo agora da gente silenciar, da gente realmente tentar entender o que está doendo dentro de nós e que a gente precisa mudar e que a gente precisa rever
Então, eu vou falar para vocês uma forma de você conseguir parar de procrastinar e conseguir realmente se colocar no caminho para aquilo que você quer para a tua vida daqui para frente. Então, imagina o seguinte, ó, o teu sonho, o objetivo que você tem está aqui, ó, ponto B. Você está aqui, ó, ponto A. Então existe uma forma de você conseguir passar por tudo isso de uma forma muito mais positiva, né? Existe um princípio de inteligência emocional a qual você pode trabalhar, que é justamente visualizando aquele resultado já tendo acontecido na sua vida. Escreve, o meu sonho é escrever um livro, né? Nisso é um sonho meu também, já estou escrevendo, já estou revisando o meu primeiro livro e já estou finalizando a escrita do segundo, só para vocês terem ideia, né? Para uma pessoa que antigamente não tinha o hábito de ler absolutamente, depois que eu comecei com toda essa questão de gestão de tempo, de alta performance, de coaching, de treinamento, a coisa mais prazerosa que eu tenho hoje, além de estar com a minha família, é a prática da leitura diária, né? Teu sonho é escrever um livro? Por que agora eu não começo a ler, eu não começo realmente a pesquisar? É hora da gente tirar da gaveta aqueles monte de agendas que a gente tinha, com sonhos, com ideais, com metas, para começar a colocar em prática, para a gente poder voltar a sonhar. Então, a vida que nós vivíamos anteriormente, que pode ser que fosse até então uma vida até com resultados satisfatórios, ela não vai voltar mais. Então, o que a gente tem que fazer agora? Devolver para nós mesmos a grande capacidade de sonhar, que muitas vezes até por pressão da nossa família, do mercado, da empresa pela qual a gente trabalhava, a gente deixou de acreditar no nosso sonho, a gente deixou de acreditar no nosso ideal, né? Então, esse é o momento da gente tirar do papel, ou seja, hoje não, hoje é o dia da gente escrever no papel qual que é essa meta, qual que é o nosso sonho e realmente fazer ele começar a acontecer, né? Então, de repente, o meu ideal é escrever um livro, o meu ideal é criar um curso de EAD, o meu ideal é criar um negócio. E eu te pergunto, qual é o ideal que você tem e que faz tempo que você não consegue colocar em prática? Estou te perguntando. Então, a forma de você começar é hoje, eu vou te ensinar como. Então, você vai imaginar que esse teu objetivo aqui, ó, como se ele já estivesse sendo concluído. Faz esse exercício de visualização, fecha os teus olhos e imagine você já com o seu livro escrito. Imagina o pessoal do correio lá já entregando a caixa já impressa para você começar a fazer todo o processo de distribuição. É isso mesmo, é fechar os olhos e poder devolver para você a capacidade de sonhar. Então imagina como se você já estivesse no dia do lançamento do seu livro, lá na livraria, aquela fila enorme. O meu sonho é casar. Então imagine já você lá no altar, trocando alianças com seu noivo e futuramente esposo. Imagine você já preparando, né, toda aquela cerimônia de casamento maravilhosa, preparando a festa. Quando você começa a pensar dessa forma, começa a ficar muito mais fácil. Sonhei lá com o dia do meu objetivo concluído, que é aqui o meu ponto B. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar essa mesma trajetória alguns dias antes. E na semana, por exemplo, do lançamento do meu livro, o que será que eu vou estar fazendo? Na semana do meu casamento, quais são as coisas que eu vou estar resolvendo naquele determinado momento para que aquilo esteja acontecendo? Então, eu vou começar a criar vários lapsos de tempo com cada um dos possíveis acontecimentos que são necessários dentro da minha jornada. Isso mesmo. Então, é como se eu estivesse dando os passos, sabe, de frente para trás. É mais ou menos dessa forma que você vai trabalhar. Então, você vai anotar aí no seu caderninho quais são os passos, desde lá da realização já do meu objetivo, até o dia de hoje, que eu preciso tomar, que eu preciso fazer para que realmente isso aconteça, né? Então, entendo que quando você começa a dar os passos, imaginando já o teu objetivo concluído, começa a ficar muito mais fácil. E isso, gente, é uma coisa muito interessante e não sou eu quem fala que isso dá certo. Existem estudos, existem evidências científicas que comprovam realmente que... Então, haja como se realmente você já estivesse escrito o seu livro, haja como se você já estivesse com o seu negócio te dando resultados extraordinários. Imagine que essa é a sua jornada, essa é a trajetória pela qual você precisa trilhar daqui para frente e que você precisa se
posicionar para ter resultados necessários. Então, o que é como se todos nós, eu e você, estivéssemos agora lá naquele penhasco e a nossa mãe águia, vamos dizer assim, estivesse preparando a gente para nos soltar desse penhasco, para que a partir do momento que a gente chegar lá embaixo, a gente já esteja treinado e preparado para dar o nosso voo rasante, né? Para que a gente possa, então, ó, voar, né? Só que se nós realmente não nos posicionarmos como esse filhote de águia e começarmos a dar esses voos rasantes e começar a preparar as nossas asas para algo maravilhoso que está por vir, nós vamos simplesmente continuar aqui, ó, os resultados negativos. Então, não importa qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, qual é a tua meta, se posicione e busque realmente aquilo que é necessário e aquilo que é importante dentro da sua jornada, tá legal? Espero que realmente eu possa ter te ajudado. No mais, um grande abraço para todos aí e nós nos vemos aí na nossa próxima live do nosso desafio, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês.